Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rafael Braga Podcast. E hoje, para o primeiro episódio, estamos aqui com a pastora Jennifer. Olá pessoal, eu quero aqui cumprimentar, cada um que vai ouvir esse podcast e quero agradecer também ao Rafael pela oportunidade, de estarmos aqui falando de algo que nós amamos, que é vida com Deus, que é relacionamento. Vida com Deus é nada mais, nada menos que um relacionamento com Jesus. De vida com Deus, eu tinha apenas 15 anos quando eu tive minha primeira experiência com o Senhor. Então, assim, de fato, eu ainda não conhecia quem era Deus. De fato, eu às vezes até duvidava da existência de Deus. Só que em um determinado momento eu tive essa grande experiência, porque eu perdi algo e aí a minha mãe perguntou, cadê? Aí eu falei, eu não sei. E aí eu fui falando com o Senhor, Senhor, se o Senhor realmente existe, me mostra onde eu perdi, onde está. E eu me lembro que naquela tarde o Senhor me levou ali atrás do móvel, quando eu arrastei, eu encontrei o objeto que eu tinha perdido. Então, assim, eu comecei a ter essa experiência, eu comecei a iniciar uma vida com Deus ali, adolescente ainda. Então, assim, e agora hoje, mais de 20 anos aí nessa caminhada com o Senhor, e eu só tenho a agradecer, porque o melhor relacionamento que eu escolhi ter, foi o relacionamento com o Senhor. Interessante porque às vezes quem está assistindo tem dúvida, às vezes de como eu posso fazer para ter um primeiro contato com o Senhor e essa primeira introdução, de como foi esse início da jornada com Deus, podendo passar para vocês que estão nos assistindo. É interessante, pessoal. Continuando, com as perguntas, quais foram os principais desafios que você enfrentou durante essa jornada? Então, uma vida com Deus, assim como qualquer outro relacionamento, a gente precisa priorizar a outra pessoa. E eu não vejo o Deus como um ser, como uma estrela cadente, não. Eu vejo Deus como uma pessoa que está perto de mim, da pessoa do Espírito Santo. Então, assim, o maior para mim, estou falando algo assim bem particular, o maior desafio foi negar as minhas vontades. Foi dizer não para a minha carne, dizer não para o mundo, dizer não para os meus pensamentos. Então, esse ainda é o nosso maior desafio, É para que, assim, o Senhor venha fazer aquilo que Ele quer. O propósito dEle em nós precisamos negar, Negue-se a si mesmo. Esse é o maior desafio. E o mais interessante é que às vezes a gente passa por muitos desafios. Talvez você está assistindo, que está nos assistindo hoje, melhor dizendo, passou por algum momento, já esteve na presença de Deus e agora às vezes está um pouco mais afastado. E às vezes, quando você esteve, você tinha esse pensamento de que, mas se eu estou na igreja, eu não vou ter desafio nenhum. Pelo contrário, você sempre vai ter desafios. O diferencial é que você vai estar de mãos dadas com o Senhor, o que é muito importante para a gente conseguir superar esses desafios. E para a gente continuar com essa linha de raciocínio, pastora, como que a gente pode fazer para manter? Porque a gente acabou de falar sobre desafios e às vezes a gente passa por muitos desafios, mas como a gente pode fazer para manter essa vida com Deus, além do trabalho, que às vezes a gente tem desafios lá, no dia a dia mesmo a gente enfrenta diversos desafios. Mas como a gente pode fazer para a gente manter firme esse relacionamento com Deus? Então, eu vou compartilhar com vocês algo que eu vi essa semana. Nós não podemos tratar Deus como opção. Nós precisamos tratar Deus como prioridade. E quem é a nossa prioridade, quem a gente ama de verdade, a gente vai gastar tempo com essa pessoa. A gente vai se preocupar se a gente está agradando essa pessoa, E é uma via de mão dupla, O Senhor, Ele nos dá completamente liberdade de escolha. Então, nós podemos escolher priorizar Ele, ter um tempo com Ele, orar. Eu sempre falo, não tem como ter um relacionamento sem oração. Oração é o quê? É a gente conversar com o Senhor. E às vezes a gente conversa e não ouvimos, só falamos. Então nós precisamos entender que nesse relacionamento é necessário priorizar o Senhor. E assim, como que eu posso priorizar?
ouvindo a voz dele em oração, falando com ele, né? Lançando sobre ele as minhas insatisfações, as minhas preocupações. Creio que se lançarmos sobre o Senhor as nossas ansiedades, teriam menos doenças nas nossas emoções. Então a gente precisa entender isso, orar, eu posso falar com o Senhor e eu preciso ouvir ele. E também a leitura da palavra, que é algo assim essencial. Nós precisamos, esse relacionamento é baseado à luz da palavra de Deus. Perfeito, pastor. Inclusive, você já até respondeu a pergunta que eu ia fazer. Isso é sensacional. E, pessoal, para você que está nos assistindo, já deixe seu like, compartilha com os amigos, familiares, conhecidos, para você e para nós juntos enriquecermos essa plataforma Spotify, YouTube, e também para a gente alcançar mais corações. Durante os convites, a gente conseguiu acessar muitas pessoas. Eu acredito que hoje esse primeiro episódio, além de ser um episódio especial, é um episódio que vai alcançar muitas pessoas que precisam ouvir, né, um pouco sobre essa introdução à vida com Deus, para que ela possa se fortalecer novamente e alcançar novamente, né, pastora, esse rumo espiritual, esse caminho espiritual que de fato, né, para nós é muito importante, que é a vida com Deus. Na sua opinião, como a gente pode discernir a voz de Deus no meio desse caos que a gente vive hoje? Como saber se é a voz de Deus e como saber se não é, às vezes, um sentimento, uma emoção nossa? Então, Rafael, eu creio que não tem como a gente discernir a voz de Deus se nós não tivermos uma aliança com o Espírito de Deus, né? Nada melhor que você ter alguém que conhece mais a Deus do que você, que é o próprio Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo, ele confirma no nosso coração. Se a gente tem um relacionamento com Deus, o Espírito Santo ali, ele vai testificar na sua alma se aquela voz é realmente a voz de Deus. E nós não podemos, como amigos de Deus, né, como filhos, né, nós temos relacionamentos com Deus como filhos também. Nós não podemos ter dúvida de quem está falando conosco. Nós precisamos conhecer a voz de Deus. Então, às vezes, o nosso maior problema, igual você falou, será uma emoção, né? Será minha carne? Será que não? Se nós temos o Espírito Santo de Deus, ele vai identificar se realmente essa é a voz do Senhor. Então, nós quando temos vida com Deus, nós não podemos ter dúvida da voz que a gente está ouvindo. Né? Nós precisamos ter certeza, essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus. Então, como ter certeza? Tendo o Espírito Santo conosco, nessa caminhada, nesse relacionamento. E o Espírito Santo, ele sempre vai te alertar. Ele sempre vai falar. Né? Então, é importante a gente entender isso. Se eu tenho o Espírito Santo, eu não vou ter dúvida qual voz que eu estou ouvindo. Nós precisamos ter esse entendimento, porque o Espírito Santo sempre vai confirmar em nós, né, se essa voz realmente é a voz de Deus. Perfeito. E pastor, uma dúvida que é minha, que a gente tinha combinado, né, de a gente conversar sobre esse tema também, mas que entra dentro daquilo que a gente já tinha imaginado, como que a gente pode fazer para lidar com aqueles momentos que às vezes parece que a nossa fé, né, está diminuindo. Como que a gente pode fazer? Você tem uma dica especial para nós, que às vezes está um pouco desanimado, às vezes era uma pessoa que estava muito forte e às vezes ela está se sentindo um pouco mais cansada ou às vezes desanimada. Pode ser por diversas razões, mas como fortalecer a fé no dia de hoje? Para pessoas que às vezes já estão na igreja há tanto tempo, para pessoas também que estão lá fora, que às vezes querem ter esse diferencial na fé delas, querem aumentar a fé dela. Como que a gente poderia fazer? Então, a palavra de Deus, ela diz assim, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque, às vezes, nós estamos fracos. Será que nós não estamos ouvindo pessoas que estão sugando a nossa fé? Tirando aquilo, em Deus, aquilo que a gente acredita. Quem que a gente acredita? Em Deus. Né? A gente sabe que a vida com Deus é uma batalha. Existe uma batalha para você concretizar de fato, para essa vida ser sólida. Essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus. Então, em Efésios 6, ele vem falando sobre a armadura, né, de Deus. Nós precisamos ter essa armadura. Nós precisamos entrar na arena
com a armadura certa, porque senão nós vamos perder essas guerras. Então, quando a nossa fé está fraca, é porque nós estamos perdendo algumas batalhas espirituais. Então, nós temos que entender, nós precisamos ter o capacete da salvação, nós precisamos ter a couraça da justiça, a sandália, né? A espada. Então, isso tudo, e não é só, a Bíblia vem dizendo bem claro, o apóstolo Paulo ele fala, e não é só uma parte da armadura, ele fala toda a armadura de Deus. Então a gente precisa entender, para mim não deixar essa fé se perder, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso estar com a armadura correta para me vencer essa batalha. E não se engane, o relacionamento e a vida com Deus não é para quem quer, é para quem luta, é para quem realmente se esforça para ter. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade quando a gente está fraco, porque o que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, lute para que não caia. Então, todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós. E uma das características que a gente está quase, né, ali à beira do precipício é quando realmente a nossa fé está fraca. Quando a nossa fé está fraca, a gente começa a colocar à prova o Deus que a gente serve, esse Deus que tem um relacionamento conosco. Quando a nossa fé está abalada, a gente começa a duvidar, né? E a dúvida, ela arranca de nós a certeza que Deus está conosco. Então, nós precisamos entender isso com muita clareza. Se eu quero uma fé sólida, eu preciso estar ouvindo a voz de Deus. Quanto mais a gente ouvir pessoas que não têm esse relacionamento com Deus, mais a nossa fé vai ser abalada. Quanto mais a gente deixar de ouvir a palavra de Deus, deixar de nos fortalecermos baseado na palavra, mais a gente vai estar fraco. Então a gente precisa tomar cuidado com isso aí. Pastora, qual conselhos você daria para uma pessoa que está querendo iniciar esse processo de conhecer a Deus? Por exemplo, a gente vê muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Qual conselho você daria para essa pessoa? E qual conselho você daria para uma pessoa que já esteve, experimentou, mas está lá no mundo, ou está lá fora e quer voltar para a presença do Senhor? Então, um dos conselhos que eu daria é simplesmente que essa pessoa volte. Porque o que acontece? Quando a gente, você falou dois tipos de pessoa, alguém que queira iniciar esse relacionamento, para essa pessoa eu aconselho a simplesmente iniciar, começar. Né? O Senhor Jesus ele tem um convite para nós, vinde. E nesse caminho a gente vem, ele não exige nada, ele não exige que você seja santo, ele não exige que você seja perfeito, nada, ele só fala vem. E nesse caminho com ele vai nos limpando, né? Ele é santo, ele vai nos limpando, ele vai nos transformando, porque o Evangelho nos transforma, a palavra de Deus nos transforma. E o conselho para essa pessoa simplesmente venha como você está. Venha mentindo, venha roubando, venha prostituindo, né? Venha traindo, venha, simplesmente venha. E quando você estiver no caminho, ele vai segurar na sua mão e ele vai te limpando. Ele vai deixar você do jeito que ele quer. E o conselho para essa pessoa que se afastou é que volte, porque o Senhor ainda te ama. Ele ainda te quer, ele não vai te descartar. Talvez eu possa descartar, talvez você, Rafael, pode descartar, mas o Senhor jamais vai descartar. Então volte, porque né, já dizia um louvor, quem pisou no santo do santo, ele não consegue viver feliz em outro lugar. Essa é uma realidade. Né? Eu posso sair daqui para o mundo agora, mas eu não vou ser feliz lá. E eu tenho certeza que essa pessoa que se afastou, ela não está feliz. Né? E a verdadeira plenitude, a felicidade, a gente precisa estar completo. E a gente só está completo no Senhor. Ele que preenche a nossa alma. Muito interessante isso, porque a gente vê isso a todo tempo. Né? A gente convive com pessoas que às vezes não conhecem, tem essa expectativa de viver algo com Deus, e ao mesmo tempo a gente convive com pessoas que já estiveram, mas às vezes se frustraram, né, com algum momento, né, com pessoas. Né? Mas essas dicas também são muito valiosas, pessoal. E é muito interessante a gente estar tocando sobre esse assunto que às vezes não é muito falado. De fato, precisamos estar juntos com o Senhor para a gente estar vencendo esses desafios. Pastora, como que você vê o papel da mulher no ministério da liderança da igreja? Então, vamos lá. Essa aí é forte.
Então, na palavra do Senhor, na palavra de Deus, a gente não vê de forma alguma Jesus ele discriminando a mulher a mulher e o homem. Nós não vemos essa discriminação, mesmo porque todas as vezes que Jesus ele quis confrontar um grupo de pessoas, ele tocava em uma mulher, né? Ele chamava uma mulher para o meio, ele sarava, liberava a virtude do corpo dele na vida de uma mulher. Então, qual que é a função da mulher no corpo de Cristo? A função seria como a função do homem. Qual que é a função nossa aqui na igreja? Por quê? A Bíblia diz assim, Deus, ele é o cabeça da igreja. Não diz o homem é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher. Mas Deus é o cabeça da igreja, independente do sexo, independente se é um pastor ou se é uma pastora. Se Deus estiver reinando, ele vai fazer a obra. Né? Então, assim, em Gálatas, eu até vou compartilhar com vocês, em Gálatas 3:28, Paulo, ele afirma o seguinte, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então seria uma tolice nossa discriminar uma mulher, discriminar alguém, um ser humano por ser mulher. Ela é mulher e Deus não pode usar. Pode. Eu já vi Deus usando mulheres como eu já vi Deus usando homens. Mas eu também já vi Satanás usando homens, como eu já vi usando mulheres. Então, assim, quando Paulo ele fala aqui com muita sabedoria, a gente precisa ter entendimento da palavra, a gente precisa estudar, a gente precisa ter clareza no que a gente está lendo, porque senão a gente é enganado facilmente. Então, assim, a Bíblia diz que o conhecimento liberta. A gente precisa ser livre. A gente não pode ser cativo, né, por uma opinião. Eu acho que Deus não pode. Você acha. Mas Deus faz o que Ele quer. Então, assim, essa declaração de Paulo enfatiza a igualdade de valor e importância de homens e mulheres. Então, a gente precisa entender isso. Diante de Deus, qual que é a diferença minha, que sou uma mulher, e a diferença sua, que é um homem? Como que o Senhor olha para nós? Ele nos vê como barro, né? Ele é o oleiro. Ele nos vê como pessoas limitadas, nós dois somos limitados, que ele pode nos usar, né? E através da nossa fraqueza, ele vai se aperfeiçoar, ele vai manifestar o poder dele. Então, qualquer interpretação, né, que desvalorize ou oprima alguém porque ela é mulher, deve ser reconsiderada à luz da palavra. Nós precisamos entender isso. Então, homens e mulheres têm igual valor, natureza e importância aos olhos de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Quando nós observamos a vida e o ministério de Jesus, nós vemos exemplos que desafiam a ideia de submissão das mulheres. Porque Jesus, frequentemente, ele valorizava e honrava as mulheres. Você vai ver lá nos evangelhos, ele reconhecia sua dignidade, dando voz. Olha a mulher no poço, de João, né? João, olha aquela mulher. Ela tinha vários maridos, já tinham passado por vários anos. E Jesus, interessante que ele marcou encontro com aquela mulher. Ele foi ali, a Bíblia diz que era necessário passar por ali, tinha caminhos mais curtos, mas esse necessário é porque Jesus queria encontrar ela. Será que não tinha um homem naquela cidade que estava precisando de Jesus? Mas Jesus encontrou, ele foi até uma mulher. Então, Jesus, peraí. Então, gente, nós devemos lembrar sempre disso. O Senhor não olha como nós. Então, baseado no exemplo de Jesus, Jesus sempre valorizou todos, independente de seu gênero. Jesus, ele valoriza homens e mulheres. Mulheres na igreja, assim, hoje tem sido... É preciso ser notadas e honradas, assim como os homens. Nós somos o corpo, né, de Cristo. Então, não tem o corpo, cada parte é funcional. Nós precisamos um dos outros. Então, assim, eu vejo a liderança pastoral mesmo, porque eu sou pastora feminina, um assunto muito debatido hoje entre algumas denominações. Mas o que acontece? Às vezes, a denominação pega algo ali, opinião pessoal, e insere na religião. Não é assim.
Então, nós precisamos ir à luz da palavra, né? Nós precisamos, lá em 1 Timóteo 2,12, diz assim, ó, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Geralmente é o versículo que todo mundo pega, né? Mas a Bíblia diz, mas 1 Timóteo 2,12, como nós já sabemos, é importante a gente analisar o contexto. A gente não pode pegar versículo isolado da Bíblia. A gente não pode pegar. É igual um assunto muito polêmico. Às vezes a pessoa fala que tatuagem é pecado. Onde está isso na Bíblia? Eu posso, como pastora, orientar. Não faz, não, porque né, vai te agregar o quê? Mas falar que é pecado, onde está isso na Bíblia? É um assunto polêmico. Então a gente precisa, eles vão lá em Deuteronômio, pega aquele versículo, então não marcará o seu corpo, a gente já sabe a história, né? Vamos voltar aqui. Mas como nós já sabemos, é importante analisar o contexto, né? Por incrível que pareça, esse 1 Timóteo 2,12 é o único versículo na Bíblia que restringe uma mulher de ensinar. E tem um contexto. E é fortemente utilizado desde os tempos antigos, né, como uma espécie de doutrina nas igrejas. Para entendermos o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, nós precisamos ir lá em 1 Timóteo 2,12 e analisar também, não só o versículo 12, mas o 8, o 9 e o 10. O que diz lá? Olha o versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ao versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestido precioso. Versículo 10, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher, versículo 11, aprenda em silêncio com toda a sujeição. 12, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Nós vemos que em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 8 ao 12, Paulo está corrigindo o comportamento, isso que a gente tem que entender, o comportamento problemático de alguns membros da igreja de Éfeso. Então, a gente precisa entender, homens irados, briguentos, ele chama a atenção no versículo 8, as mulheres ricas, com roupas exageradas, né? Ele está falando aí no versículo 9, e no versículo, e uma mulher que precisava aprender silenciosamente, porque é o contexto que aquela igreja está vivendo. Então, Paulo está ali trabalhando em cima do problema que aquele povo estava precisando. Então, ele escreve essas cartas. Mas em 1 Timóteo 2, do 8 ao 12, Paulo não está se referindo ao ensinamento geral do ministério, mas sim às pessoas específicas e problema específico naquela igreja, naquela época. Então a gente tem que entender isso. Em 1 Coríntios 14, 34, o mesmo Paulo, esse mesmo Paulo que escreveu esse versículo, ele escreve assim, ó, as mulheres devem ficar caladas da igreja, mas analisando o contexto maior, assim como fizemos em 1 Timóteo, nós podemos perceber igualmente que o apóstolo Paulo, ele silenciou 3 grupos, não só as mulheres. Ele vem falando assim, ó, ele silencia 3 grupos indisciplinados em Corinto. Paulo proibiu o ensino impróprio, em 1 Timóteo, ele silencia a fala indisciplinada. Aí lá em 1 Coríntios 14, 26 ao 40, ele fala tanto de homens como de mulheres. A gente vai ler lá e vai entender. Ele nunca silenciou ou reprimiu o ministério de ninguém, pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele nunca reprimiu. É igual, às vezes a pessoa fala assim, uma pastora pode ser solteira, um pastor pode ser solteiro? Sim, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quem quer casar, que case. Agora, quem não quer, se dedica à obra, né? Então, assim, ele encorajou as pessoas e não especificava o gênero. Então, a gente tem que entender isso. A Bíblia nos apresenta exemplo de mulheres que exerceram papel de liderança e influência. Quer ver uma mulher? A Débora. Ela era uma juiz em Israel. Eu creio assim, se Deus não concordasse com o pastoreio feminino, com a mulher exercendo qualquer função na igreja, ele não teria permitido Débora ser uma juíza, desde aqueles tempos. Então, ela foi juíza em Israel, lá em Juízes 4 diz isso, ela é descrita como profetisa, ou seja, profetisa era o quê? Era uma mulher usada por Deus, profeta, né? Era um homem usado por Deus. E ela era líder e conselheira. Então, a gente vai dentro da história dela. Débora exerceu um papel significativo na vida do povo de Israel.
Muito significativo. Ela trazia orientação, direção, através de sabedoria e da voz do Senhor. Olha que coisa linda. Então, a gente precisa pegar a palavra e começar a entender. O exemplo da Débora nos mostra que Deus pode chamar e capacitar, sim, a mulherada. Então, deixa Deus usar as mulheres dão glória aí, Deus pode te usar. Ah, mas eu vi alguém falando isso, eu vi alguém falando aquilo. Mas o que a Bíblia diz? Né? Tem algum versículo que Deus fala, então, mulher, você não poderá liderar, né, dentro das igrejas. Então, irmão, vamos parar de dificultar o trabalho do Senhor, porque Ele só quer nos usar. Ele usa uma criança, né? Então, ele usou a mula lá, então ele pode usar uma mulher. A jumenta ele pode usar, a mula ele pode usar. Então, a gente precisa analisar isso. Deus pode sim usar você, usar a mim, assim como ele usou Débora. E também os homens, né? Então, a gente precisa ter... Eu tenho muita coisa aqui para falar, mas eu vou fechar aqui. Então, sim, Deus pode usar. Deus pode usar. Finalizar esse primeiro episódio, acho que a gente conseguiu falar sobre coisas muito interessantes aqui e acredito que, assim como eu, você também está sendo tocada nesse momento, né, pastora? Com essa Amém. Mensagem abençoada. Já está quase virando uma pregação aqui, mas que você receba e que você possa sair com bastante insights interessantes aqui do nosso episódio. Pastor, após essa linda mensagem, esse primeiro episódio que estamos fazendo aqui hoje, né, com a senhora, para a gente inaugurar, estrear esse episódio, para finalizarmos, qual é a maior lição que Deus lhe ensinou ao longo dos anos? Então, Deus ele me ensinou que Ele pode todas as coisas. Ele sempre está nos demonstrando isso. Ele pode tudo. Deus ele pode tudo. E algo que assim que fica no meu coração é que o amor dele sempre vai nos encontrar. O amor de Deus ele alcança nós que estamos aqui, que temos uma vida com Deus, e alcança as pessoas que ainda não têm. Então, esse amor e essa misericórdia, a Bíblia diz em Colossenses 1,13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o Filho do seu amor. Então, assim, o Senhor, Deus, ele nos ama. Tanto que ele deu o seu único Filho, João 3,16, nós sabemos disso, né? Porque todo aquele que nele crê, a gente acredita, não pereça, mas tem a vida eterna. O único que pode nos dar uma vida eterna, uma vida de amor, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, é o Senhor. Então, Ele é poderoso para alcançar e resolver qualquer problema. Amém? Amém. E pessoal, chegamos ao final desse primeiro episódio em nosso podcast. Não se esqueça, curta esse episódio, compartilhe com amigos, familiares, conhecidos. Um primeiro episódio com a minha pastora, Jennifer, e também para a gente conseguir entender um pouco mais sobre vida com Deus, que você possa ter também um momento especial, que essa mensagem possa ter chegado no seu coração. E nos vemos no próximo episódio. Pastora, gostaria de despedir da galera? Gostaria, quero agradecer mais uma vez. Pessoal, é isso aí. Deus ele está pronto para ter um relacionamento com cada um de vocês, independente do grau de intimidade que você tem. Se você não tem intimidade, melhor ainda, que Ele está animado para começar o relacionamento com você. Então, beijo no seu coração. Rafael, muito obrigado. Rafael é membro aqui da nossa igreja e aqui do Alto Castelo. É uma honra, Sara, sua esposa também, é uma honra. Que Deus abençoe vocês, E eu só tenho a agradecer. Esse Deus é maravilhoso e vale a pena ter um relacionamento com Ele. Amém. Pastora, se a pessoa está vendo esse episódio, é de Muriaé, aonde ela pode encontrar a igreja para fazer uma visita, para te conhecer? O endereço é a rua Aldo Fulani, número 80, aqui no bairro Alto do Castelo. Então, espero você, Pode vir nos fazer visita. Nós temos escola na terça, escola de discípulos às 19h30, na quinta, culto de libertação e no domingo, culto de adoração às 19 horas. Amém. Pessoal, um forte abraço para vocês e até o próximo episódio.